Irmãos, bom dia. Eu saúdo irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu quero agradecer aos irmãos pelas orações a esse tempo passado, em qual os irmãos soube que eu ainda estou, me recuperando de uma enfermidade, mas Deus está no controle de tudo e as coisas, passo a passo, vai melhorando com as fisioterapias, sob a direção de Deus, para que eu já consiga falar melhor. O olho já está fechando, a paralisia facial foi toda do lado direito, a boca ficou bem torta, o olho não fechava, não levantava a sobrancelha, ficava uma assim, outra assim. Então já levanto as duas, já consigo fechar o olho direito, a boca já está um pouquinho melhor, já não está 100%, mas está um pouquinho melhor, né? Já posso sorrir sem mostrar os dentes. Então Deus continue orando, Deus continue abençoando a vida dos irmãos e os irmãos continuem orando por nós para a recuperação seja 100%, mas não posso deixar de trabalhar na seara, Deus faz as coisas às vezes que a gente não entende, mas tem propósito, a gente sabe que tem propósito, tudo, nada é por acaso na vida do crente. Então os irmãos continuem orando pela nossa vida. Agradecer também que terça-feira passada, eu fiz 62 anos de idade, então Deus me trouxe até aqui, não foi à toa, Creio eu que ainda tem um processo pela frente. Creio eu, não. Deus não revela o futuro, mas creio que ainda tem algum combustível para eu queimar aí pela frente. Se assim Ele desejar. Se não desejar, eu vou ficar melhor que os irmãos, Já na glória, sem as aflições do tempo presente. E também fiz 36 anos de casado no mesmo dia. Deus está nos abençoando, abençoa a nossa amada que Ele está, Também os parabéns para mim e para ela. Então, orem por nós para que essa direção seja totalmente do Senhor. E obrigado, mais uma vez, ao privilégio de voltar a essa casa para poder ministrar uma lição, Coisa que eu gosto de fazer é falar sobre a palavra de Deus, pregar sobre a palavra de Deus. E, acima de tudo, me esforçar para viver integralmente aquilo que eu ensino e aquilo que é pregado. O meu discurso não pode ser desalinhado com a palavra de Deus, tem que estar em consonância. Nós, todos nós, Aquilo que vivemos, cremos e pregamos, temos que andar alinhado com a palavra de Deus, por isso ela nos orienta, tá bom? Então, hoje eu vou dar uma lição e depois só em abril, porque eu devo viajar agora no final de março, também oro por isso, Vou ver meus pais, 2 anos que eu não os vejo, eles estão com saudade, então vou ao Rio uma semana só e volto, vê-los, estou com saudade dele. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 82, se eu não me engano, 82. Então, bem velhinho, ligam para mim, também tem orado por mim. Então, dia 28 estou indo e volto antes ainda da próxima aula. Então, vamos lá, sem mais delongas. Nós estamos estudando sobre a história de Israel, não é isso? Os irmãos já estudaram aí uma boa parte do texto, desde Gênesis, estamos aí em 1 Samuel, 2 Samuel, estamos avançando para Crônicas, essa é a história de Israel. E domingo passado, os irmãos estão estudando sobre a entrega do templo, E alguém construiu esse templo na terra. Foi dotado por Deus e pelo seu pai para construir esse templo. Quem foi essa pessoa? Quem foi? Salomão. A gente às vezes inicia uma aula, Eu, pelo menos, eu gosto de criar um pano de fundo para que os irmãos entendam onde a gente está. Senão, quem entra aqui que não é crente, falar sobre um personagem, mas quem foi esse personagem? Então, a pergunta minha para iniciar aqui nosso bate-papo é: quem é Salomão? Quem foi Salomão? Quem foi esse personagem aí que a gente tem estudado há 2 lições passadas para cá? Quem é? Quem foi? Isso. Vamos dar dica aí. Foi filho de Davi. Tá bom. Mas o irmão está lá, a pessoa está lá, não sabe quem é esse Davi. Quem é esse Davi? Me disse nada até agora. Obrigado, irmão. Estou dizendo para o irmão ligue, tá? Quem é esse Davi? Isso. Já é um parâmetro, Israel está lá um país, que Deus instituiu, criou, através das tribos, a gente estudou isso, tirando de Abraão ali, tirando do cativeiro depois, levando para a terra prometida, que é Canaã, que vai se tornar Israel. Toda aquela extensão daquela terra conquistada ali. E aí Davi é rei de Israel. Antes de Davi ser rei de Israel, a gente sabe que o governo era o quê? Monárquico, não é isso? Se torna uma nação e institui-se o rei, porque o povo desejou pedir um rei, afastou a presença de Deus como rei. Era teocracia, passa a ser monarquia, que eu já dei essa aula para vocês também. Então aqui começa a monarquia com Saul, primeiro rei de Israel.
Vocês estudaram que governou 40 anos, né? Depois dele foi deposto, porque desobedeceu a Deus, Deus o rejeitou. Está lá no capítulo 16, né? De 17, 1 Samuel. Aí vem quem? Davi, esse que o irmão falou ali, da tribo de Judá. Saúl era da tribo de Benjamim, e esse é levantado da tribo de Judá. Aí começa a linhagem daquela profecia lá de Gênesis 49, né? O cetro de Jacó, né? O cetro não se arredará de Davi, de Judá, até que venha o legislador. Então, a gente tinha uma visão de Gênesis, né? Olhando na espinha dorsal da Bíblia, porque a Bíblia é cristocêntrica, vocês sabem disso. Toda ela, uma parte você vai chegar à pessoa de Cristo, que é o que? A promessa de Deus lá de Gênesis 3,15. Vocês sabem disso. Então, durante esses livros do Velho Testamento, Cristo vai se apresentando figuramente ali. Então, esse 3,15 ali, Deus forma vai formar essa linhagem, a promessa dele. Então, de Judá viria. Então, de Judá vem quem? Começa a se reinar o primeiro rei, que foi Davi. Isso que o irmão acabou de falar. E Davi reina 40 anos também. Os irmãos sabem o que aconteceu com Davi. Não posso voltar, senão o tempo não permite. Tem vários filhos. Eu contei na Bíblia praticamente aproximadamente 20 filhos que Davi teve. 6 em Hebrom, o restante foi 19, 6, 14, não, 17 lá em Jerusalém. E em Jerusalém que vai nascer esse que a gente está acabando de falar aqui, que é Salomão, que é filho de quem? De Batseba, lembra disso, né? Batseba foi aquela pessoa que Davi adulterou, matou o seu marido e pegou a sua mulher, e o garoto morre, e agora é o segundo filho de Batseba que vai nascer aqui, que é Salomão. Esse que a gente vai estudar. E Davi, lá no final do seu reinado, como aqui é uma dinastia, vai passar o reinado a quem? A seu filho. Só que é uma confusão também, porque Davi tem vários filhos, aí começa uma briga, né? Adonias, que é o trono, e Davi. Aí Salomão, que vai herdar o trono por uma promessa de Deus também. Nasce no coração de Davi e construiu um templo. Não é isso? Porque o templo de Deus andava o quê? Em tendas, né? Onde paravam, mas assim mesmo, depois de instituir na terra de Canaã, lá estava a tenda. E nasce no coração de Davi construir uma tenda. Uma vez que ele tem casa, e Deus não tem. Então está aqui Deus instituindo quem? Davi não construiria, como vocês viram domingo passado, quem construiria era Salomão. E nasceu Salomão. Salomão, o nome dele quer dizer pacífico, né? E também foi chamado de Gedidias, lembra disso? Quando nasceu, Davi entrega Natã, e Natã fala, Gedidias, amado do Senhor. Então, nos veio aqui que já há uma promessa se cumprindo para a construção do templo e aí a entrega. E esse personagem, que é Salomão, começa a reinar. A gente viu domingo passado, né, os feitos de Salomão. Qual foi o maior grande feito dele? Ficou na história lá, de Salomão. Teve vários. A construção do templo foi o máximo, né? E aqui eu alenquei algumas coisas preciosas da vida desse homem para que vocês conheçam bem. Então, Salomão, a gente viu que é o filho de Davi. 40 anos reinou Saúl, 40 anos reinou Davi, e agora começou o reinado de Salomão. A gente está no final agora também, está terminando os 40 anos, é o contexto da lição. Então, o que Salomão fez? Eu anotei alguma coisa bem interessante aqui. Quem foi? Foi segundo filho de Davi com Batseba, né? Além dos 6 que já possuía, que eu falei para os irmãos, nascido em Hebrão. Está lá em 1 Crônicas 3, de 1 a 15. Seu nome significa pacífico, também foi chamado de Gedidias, que eu falei para os irmãos, amado do Senhor, dado por Natã. Assumiu o trono aproximadamente com 20 anos. Essa história está se passando aqui no ano 990 a 930, tá? Mais ou menos aí, 990 a 930. É esse ano da história. Ele vai se declinando por quê? Até o ano 0. Então, aqui está 990 até 930, dá esse reinado. Alguns historiadores dizem que Salomão morreu com aproximadamente 59 anos. Morreu cedo, viu? Morreu cedo. Sobe o trono com 20, e aí reina 40 anos, a gente pode colocar aí mais ou menos 60. É aproximadamente, né? 60 anos. Então, seria ali em 1930, né? Seria exato. Então, essa história se passa nesse contexto aí. O que mais? Ele assumiu o trono com 20 anos aproximadamente, reinou 40 anos em Israel, unificado ainda. Foi o rei mais sábio de Israel. Destaque aí que a gente esquece, né? Foi o rei mais sábio de Israel e assumiu, e se constituiu também o homem mais sábio de toda o quê? Do Oriente. Primeiro
Reis lá 4, 29 e 31, né? A 31. Escreveu quantos livros? Mais sábio escreveu livros. Que livros Salomão escreveu? Que mais? Que mais? Cantares. Isso aí, 3 livros. Está lá no texto bíblico. Compõe a nossa Bíblia. E também escreve 2 salmos, que é o Salmo 172, 72 e o Salmo 27. 127, 2 salmos. Então, um homem muito sábio. O texto fala, a gente vai ver no decorrer da lição, esse homem foi tão sábio aqui que Deus disse que antes dele não haveria e depois dele também não. E a grande pergunta, questionamento que os irmãos vão fazer na cabeça, eu sei no decorrer da lição, é, por que um homem tão sábio, cheio de sabedoria, cheio de riqueza, Deus deu a ele sabedoria, ele não pediu riquezas, né? Quando ele ora ali no capítulo 3 de 1 Samuel, que a gente vai olhar aí, 1 Samuel, 1 Reis, a gente vai ver que ele não pede ali a Deus o quê? Pede o que queres. Em sonho Deus aparece, e ele no sonho, né? A gente não sabe como é que se dá isso, no sonho pede a Deus, e Deus o dá sabedoria. Foi o que ele pediu para reinar o povo de Israel, que ele sabia que a multidão era tão grande. Então Deus concede sabedoria. Além de sabedoria, Deus dá o quê? Riquezas, né? Seria construído um homem mais rico também. Então Deus dá a ele. Então um homem rico, homem mais sábio do Oriente, tinha tudo à sua disposição. E livro de Eclesiastes, capítulo 2, vai falar que ele buscou gozo em todas as coisas, em sexo, em bebidas, né? No vinho, ele vai falar sobre o vinho, a quantidade de mulheres que ele teve, em ouros, em palácio, mas não encontrava satisfação. Qual é o sentido da vida? Por quê? Tudo estava distante da pessoa de Deus. Mas ele faz essa analogia para chamar a atenção da gente. Tanto é que no final de Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão, a gente crê, segundo o historiador, que foi o último livro. Já na sua velhice, ele vai escrever esses conselhos de Eclesiastes. Então, esse homem aqui, a pergunta é por quê? Por que esse homem tão sábio, né, sob a direção de Deus, Deus ouve a sua oração, aparece 2 vezes para ele, no capítulo 3 e no capítulo 7, 9, se eu não me engano, né, de 1 Reis, que a gente vai ver lá que Deus aparece 2 vezes. Ora, a oração de Salomão é uma oração linda, irmãos. Irmãos, se tiverem tempo, dá uma lida na oração de Salomão. Uma oração fantástica. Então, por que esse homem, né, teve o final que teve? Mas não está falando de quê? Que final é esse? O que aconteceu? A lição está aqui, né? Ela começa assim, fim do reinado de Salomão. Por que o fim? Está lá, chegando aos 40 anos de seu reinado, mas poderia ser melhor. Eu acho que poderia até ter mais longevidade, né? A gente olha bem daquele texto, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, né? Antes que venham os dias maus, em quais venha dizer, não tenho nele contentamento. E outro, a gente pode dizer, tem honra teu pai e tua mãe. Honrar, ele honrou, né? Para que prolongue os dias na vida que teu pai, que o Senhor te deu. Mas eu entendo que teve a vida encurtada. Por quê? Começou a se declinar. E a gente vai ler aqui, Deuteronômio capítulo 17, rapidinho, porque é o texto menor, de 14 a 20. São 6 versículos. Por quê? Porque quando o rei seria instituído, Deus já sabia disso, e esse texto aqui é escrito por Moisés, Deus vai dar algumas direções, porque sabia que o povo pediria um rei mais lá na frente. E quais são os parâmetros, as qualificações que esse rei tinha que ter para poder ser colocado no trono de Israel? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 17, verso 14 ao 20, que é um dos textos básicos da lição. Está lá o texto. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei para mim um rei. Olha lá, isso lá ainda nas campinas de Moabe, antes de entrar na terra prometida, Moisés está fazendo um discurso ao povo, está dando a lei e aqui dando os parâmetros, tá? Como todos, estabelecerei um rei sobre mim, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Foi exatamente isso que eles pediram. Lembra de a gente estudou sobre isso também. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo para o Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro.
também quando se assentar no trono do seu reino, isso é importante, hein? Escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas dos sacerdotes. Faria uma cópia, tá? E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não a parte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue, olha aí, os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Salomão conhecia isso aqui? Conhecia, irmãos. Porque a ordem foi que cada rei que subisse ao trono recebesse uma cópia dessa lei. Ele deveria ter consigo, com o sacerdote, para que ela fosse repetida e lida diante dele todos os dias. Era a ordem. Então, por que negligenciar? Porque a pergunta ainda permanece. Por que esse homem fez o que fez? Alguém tem ideia? Por que será? Vamos cogitar aqui para a gente andar. A lição é bem pequena, irmãos, então não vou me demorar muito. Os irmãos viram aí, é bem curta, né? Então, por que será? A lição começa para a gente dizendo assim, Salomão, os conselhos que Salomão recebeu. Ele recebeu conselhos? Recebeu? Além do texto que era lido diariamente para ele, ele recebia conselhos, sim. O primeiro conselho foi quem? Do seu próprio pai, que está aqui, e é verdade, né? Davi, antes de passar para ele as plantas do templo, né, lá no capítulo, acho que é 2 de 1 Reis, Davi vai morrer, eu vou no caminho de todos os homens. Então, começa a dar instruções a quem? A Salomão. Ele recebeu instrução? Recebeu. De seu pai? Recebeu. Aí eu me lembro logo aqui, né, ele mesmo escreveu, Provérbio 22, 6, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Poxa, esse homem escreveu isso, gente. Ele escreveu isso. Parece que negligenciou tudo aquilo que ele próprio escreveu. Claro que ele escreveu isso aqui iluminado, direcionado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas foi escrito não para ficar aqui na lei, foi escrito para cumprir, dar diretrizes e orientações. Ao jovem, a ele também. A gente estudou sobre o livro de Provérbios. E vem à mente também aquilo de lá Tiago 1,22, né? Sedes o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aquilo que você lê, que eu leio, aquilo que está diante de mim, que eu entendo que é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e a sua palavra, em todo momento que eu leio, eu devo ficar com as mentes, né, todo o meu corpo aguçado. Eu devo estar, de uma forma, olhando para o texto, e como se Deus estivesse na minha frente falando para mim, ora instruindo, ora repreendendo, ora ensinando. A Bíblia tem tudo isso. Então, quando eu pego o texto para ler, eu devo ter a reverência, né, e a sensibilidade para entender que essa inspiração está vindo para o meu bem-estar, para as promessas dele que ele tem para mim e para as promessas dele que ele tem ainda a cumprir pela frente. E eu devo andar em consonância com essas promessas. Porque senão a Bíblia vira um livro qualquer. Leio, daqui a pouco alguém até, infelizmente, muitas pessoas, né, muitos crentes fazem isso. Ah, eu já li a Bíblia hoje, já cumpri meu protocolo. É toda a reverência. Quando eu vou ter meu tempo devocional com Deus, ali eu quero ouvir a voz de Deus. Na oração e na leitura da sua palavra. Então, quando eu saio dali, eu saio confrontado, eu saio revigorado, eu saio orientado, eu saio mais maduro, eu saio com uma diretriz e com um pensamento o que eu devo fazer, porque eu acabei de ser orientado pelo grande Deus, através da sua palavra. Isso que o autor vai dar 2 detalhes aqui por causa que eu acho que foram os motivos da queda de Salomão, eu entendo que um foi o principal. Tá? Então, vamos lá. Ele recebeu conselhos? Recebeu. Conselho é bom? Depende, né? Depende. Então, tem que ser pesado aí. Mas conselhos vindo dos pais sempre são bons. Sempre serão, porque o pai vai querer sempre, regra é essa, vai querer sempre seu bem-estar. Então, Davi orientou a Salomão? Com certeza. Quem mais orientou Salomão? Com certeza também.
A mãe é influência, porque a gente vai ver mais à frente aí, lá no finalzinho da lição, a gente vai ver um camarada chamado Roboão e Jeroboão, dois, né? Um chamado Roboão, que teve um filho de Salomão, que a mãe era uma mãe amonita, que adorava outros deuses, e por isso a gente vai ver a tendência desse rei, mas é para a próxima lição com o irmão José ali, tá? Então, o Senhor também, a mãe não está aqui, mas o Senhor também. Deus o orientou. Quando ele ora pedindo a Deus a sabedoria, Deus, quando responde lá no capítulo 9, se eu não me engano, na resposta de Deus na sua oração, Deus fala com ele. Você andar diante de mim, como andou teu pai Davi, né? E cumprir de conformidade à lei, então eu farei o teu trono, que não falte sucessor no teu trono. Falou sobre tudo isso, mas se apartaram de mim, está lá o texto, né? Deus também orientou. Então, a orientação dos pais, orientação do Senhor, grave isso aí para vocês, tá? Se você tem pai ainda vivo, não despreze os seus conselhos. Então, o conselho, ele é bom quando vindo dos pais e vindo de Deus. Principalmente quando o pai é temente a Deus. Então, sempre ouçam, sempre os ouçam, que Deus pode usar para poder falar com você. O que mais que a gente pode ver aqui? Lá no ponto 3, né? Recebeu também quem? De Moisés. De Moisés por quê? Porque ele tinha, como eu falei para os irmãos, a cópia da lei e lia diariamente. Então, ele não pode ser negligente, não pode alegar desconhecimento e ignorância. Então, recebeu do seu pai, recebeu do Senhor, recebeu de Moisés, que através de Deus foi instrumento para a vida de Salomão. E aqui o autor elenca 3 pontos interessantes aqui. Recebeu de Moisés por quê? O Senhor revelou a Moisés, que eu falei para vocês, acabamos de ler aqui, né? Deuteronômio 17, 15 a 20. Então, nesses conselhos de Moisés, o que tinha lá? O rei tinha que ser o quê? Qual é a nacionalidade dele? Tinha que ser do povo, então tinha que ser judeu, não é isso? E Salomão era? Primeiro ponto, ok, Salomão era judeu, então poderia ser rei? Poderia. Segundo, aí vem lá, não podia ter muitos cavalos. Por que não podia ter muitos cavalos? Deus fala sobre isso, porque o Egito vinha muitos cavalos, então à medida que você vai acumulando cavalos, você tem um comércio muito grande com o Egito. E daí poderia suscitar no próprio povo de Israel, né, esse trânsito, vai e volta, nascer dentro dele o desejo de ir para lá. Então Deus proibia isso. O que mais? Não podia ter muitas mulheres, para que o coração não se afastasse de Deus. E lá no D, teria que ter uma cópia da lei. Isso é o que a gente acabou de ler, tá, irmão? Está na revista. Teria que ter uma cópia da lei de Deus. Então, tudo aqui foram orientações, 3 conselhos, esse dobrado em 4 aqui, que esse homem tinha. Então, ainda está na mente, né? A pergunta ainda está aí. Então, por quê? Recebeu a lei, era rico, foi aconselhado pelo Senhor, por Moisés, pelo seu pai. Por que essa tendência? Por que, então, fez o que fez? Ponto 2. Começa o quê? A derrocada. Não vou falar aqui sobre... Já falei tudo sobre Salomão, no ano passado, inclusive, o pastor falou, né? Os seus feitos, e falei para os irmãos também aqui. Então, agora vem o declínio, já o final do seu reino. Então, está aqui o autor trazendo para a gente as mulheres que Salomão desposou. As mulheres. A gente não vê na Bíblia nenhum rei, né? Pelo menos registrado, né? Depois da divisão dos reinos, vocês vão ver isso, quantidade de mulheres que esse homem teve. Já imaginaram isso? 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres esse homem tinha. Poxa, mas como é que a gente encaixa isso dentro do texto bíblico? Se o texto de Deuteronômio capítulo 17 está dizendo que ele não poderia ter o quê? Muitas mulheres, ele não podia, não é isso? Está lá o texto, não podia ter muitas mulheres, então por quê? É um ponto, é isso aí, a linha é essa. Mas vamos supor, agora vamos piorar um pouquinho essa situação. Se as mulheres todas fossem judias, valia? Não valia, porque o mandamento está lá que não poderia ser assim.
ainda que fossem todas judias, mas não era, a gente sabe que não era. Em primeiro lugar, o primeiro ato dele foi se casar com quem? O primeiro casamento dele foi com quem? Olha só, uma egípcia, né? Filha de Faraó. Depois começa, né? Um montão daquelas mulheres, moabitas, amonitas, né? Daquele povo todo que Deus falou que Israel não poderia contrair casamento quando entrou aonde? Na terra de Canaã. Isso foi um aviso, para que não acontecesse isso está acontecendo com ele agora. Mas é a grande questão, tá, mas ele tinha essas 1000 mulheres. E o reino dele foi bem. A Bíblia diz que Salomão foi cercado de paz por todos os lados, irmãos. Deus deu paz, Senhor, Deus deu prosperidade. Deus deu uma coisa que nenhum rei teve. O que foi? Quem lembra? Esse rei, o único que teve foi esse. Eu acho que eu anotei bem no texto aqui, foram tanto texto que eu separei aqui. O que esse homem teve que nenhum rei de Israel teve? Nem Davi. Deus deu a ele. A sabedoria, tudo bem, mas é uma coisa a mais no reino dele. 1 Crônica 29, lá 23 e 25. Lê para mim aí, por favor. Está falhando aqui? Será que sou eu, não? Som. Ao vivo é assim, irmão. Tem que improvisar aqui de vez em quando, tá? Vamos lá? Quem achou aí? 1 Crônica 29. 23 a 25. 2 versículos só. Não teve nenhum rei em Israel. Mais um item acrescentado a Salomão. Deus lhe deu majestade real. Nenhum rei teve antes dele. O que é isso, majestade? Engrandeceu de uma forma que o reino desse homem foi conhecido em toda a face da terra. Davi era conhecido pelas suas guerras, mas Salomão, dado a sua riqueza e sua sabedoria, o mundo voltava os olhos para lá. Os irmãos verem no decorrer do espírito de Salomão. A história de Salomão se dá em 2 Samuel, começa em capítulo 5, verso 14, vai até em 1 Reis 11, 41. Se quiserem ler em casa, vocês vão ler. Então, vocês veem que, no decorrer dessa leitura, que todo mundo estava voltado para Salomão, por quê? O homem tinha sabedoria que todo mundo queria descobrir. Vocês viram a rainha de Sabá, né? Sai lá do extremo oriente, longe, né? Diz que o rei da Arábia, lá do oeste ou do leste, se eu não me engano, que pegava a Etiópia e pegava a Turquia, um reino muito grande. Sai de lá porque ouviu falar da sabedoria desse homem. Então o mundo voltou os olhos para esse homem, tinha majestade real. Deus o engrandeceu. Mas por que Deus o engrandeceu? Porque Deus engrandeceu esse homem de uma forma. Aqui está uma coisa que às vezes passa desapercebido, né? O povo de Israel foi colocado no mundo para que fosse o quê? Deus conhecido através daquele povo, né? Deus tivesse conhecido as nações. E aqui está mais um item que Deus se dá a ser conhecido, que a glória aqui do santuário, do templo, não era de Salomão. A gente fala muito tempo de Salomão naquele tempo também, né? O tempo de Salomão, claro, porque fala porque ele foi o quê? Ele não construiu, ele botou, mas foi o dono da construção. Geralmente a gente coloca o nome do dono da construção, né? Salomão construiu. Mas a glória era de Deus. Às vezes a glória era apagada para levantar a glória do homem. E aqui começa a queda. Eu creio que a queda de Salomão não se dá simplesmente, puramente, né,
devido à quantidade de mulheres. Porque se Deus deu riqueza a ele poderia ter cavalo? Está provado. A gente vê que Deus não faz nenhuma menção sobre isso. Teve ouro, teve pratas? Mas Deuteronômio 17 diz que não podia? Não podia, mas se Deus desse era uma coisa diferente. Então Deus deu a ele riqueza. Deu ouro, prata, né? Deu construção de palácio, deu cavalos. Mas as mulheres aqui foi um item que começa a sua reprovação. Mas a reprovação vem antes. Antes por quê? Porque a gente sabe que ele recebeu uma cópia do livro da lei. E ela, entendo eu, que está sendo colocada à parte. E seu coração começa a declinar por isso. Se ele começa a negligenciar a lei que era lida e ele não dava ouvido, que eu creio que era para ser lido todos os dias, o sacerdote poderia até ler, mas entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Não colocava em prática aquilo que estava sendo observado. E começa a ser o declínio. Por quê? A gente vê logo que a quantidade de mulheres. E que mulheres eram essas? Seu coração começa a ser declinado. Então, o grande ensinamento daqui da lição começa aí. Aquilo que você lê no texto bíblico, né? A cada dia, a cada manhã, a cada instante da sua vida, aquilo que está em forma em prática para a sua vida, você dá ouvido realmente àquilo que você está lendo? Realmente aquilo ali para você é uma instrução vida do Senhor que pode trazer transformação à sua vida? No qual, o contexto todo, você pode tirar para dar direção em todo o plano que você vai traçar? Você faz isso? Nós fazemos isso? Ou muitas vezes lemos e negligenciamos? Daí uma vida de pecado ao invés de uma vida de santidade. Porque nós estamos negligenciando. Pecamos todos os dias, não é verdade? Mas não deveria ser assim. Se Deus requer de mim, de você, uma santidade, é um Deus que o quê? Não se coaduna, não está compactuado com o pecado, irmãos. E para eu não viver uma vida de pecado, eu devo viver uma vida seleta, separada por Ele, que a palavra santa quer dizer, para que em todo instante Ele se alegre de mim. Mas eu pego o texto, às vezes, né, na correria, dou uma lida e acabou. E aí, na hora de tomar decisões, né, eu acho que eu devo tomar de conformidade com a minha vontade, para o meu prazer, para o meu gosto. Aqui Salomão está nessa direção. Experimentou de tudo. O prazer estava acima da obediência da lei que era lida para ele, pelo sacerdote, todos os dias. E assim acontece conosco, irmãos. Daí o esfriamento dentro do quê? Do templo, né, onde a gente se reúne, quando nos reunimos para estudar a palavra de Deus, porque vem uma apatia porque eu não tenho lido durante a semana. E eu acho que é automático. Ir ao templo domingo vai me revigorar. Pode até ser pela misericórdia de Deus. Sermos confrontados pela palavra de Deus, né, para levar uma sacudida e dizer assim, é verdade, o que eu tenho feito durante a semana, mas eu quero fazer diferente agora. Misericórdia de Deus sobre nós. Que imagine você se acontecesse aqui, praticamente, como acontecia algumas vezes no Velho Testamento, né? Pecou, está fuzilado. Como dizia a lei lá atrás, né? Pecou, corta, pedreja, mata isso aí. Acho que a gente não tinha ninguém hoje no templo, né? Ninguém, nem eu estava aqui. Mentiu, morreu. A gente vê isso acontecer até lá em Atos capítulo 5, né? Já na igreja primitiva, né? Por mentira, caíram mortos lá um casal, né? 2 pessoas, né? Imagine. Então, vamos aproveitar, as misericórdias de Deus são sobre nós a oportunidade que temos tido de ter conhecimento da sua palavra. E tendo conhecimento da sua palavra, cada dia mais, conhecê-lo mais, melhor. Você não vai conhecer Deus, irmãos, negligenciando suas escrituras. Às vezes você ora assim, quero te conhecer mais, até canta isso. Mas você tem lido sobre a minha pessoa? Você tem falado comigo diariamente? Você tem ouvido a minha voz e feito a minha vontade? Quer me conhecer mais? E aí? A gente conhece quando a gente tem intimidade, não é isso? Olha o casamento. A gente pensa que conhece, não é isso? Vamos morar debaixo do mesmo teto com pessoas criadas em educações diferentes. Aí, pelo tempo de namoro, a gente fala assim, não, eu já conheço ela, a gente vai se dar bem. Conhece? Vai passar a conhecer quando for debaixo do mesmo teto. Qual é a vontade dela, qual é a sua, se realmente, e agora? O confronto vai acontecer ali. Como é que eu me dou com essa situação? Salmo 119, lá no verso 9, acho que é o verso 9. Como observará mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. É a pergunta que ele faz. Salomão escreveu, esse foi Davi, né? Salmo 119. Não está dizendo que é Davi, mas eu creio que ter sido ele.
Aí o autor vai confrontar, né? Como observará? Como eu ando? Com o jovem, qual é o caminho que eu tomo? Para onde eu vou? Quais são os passos que eu dou? Aí ele vai dizer, observando segundo a sua palavra, que é a Escritura. Então, se você quer passos sem tropeçar e errar, caminhos que levem a algum lugar, observando segundo a tua palavra. É isso que Salomão começou a negligenciar. E sobe diante dele não só o prazer pela quantidade de mulheres que ele tinha, né? Mas também a gente vai ver o orgulho. Ele começou a ficar vaidoso. E ele próprio escreve isso também, se eu não me engano é Provérbios 16, 18, né? Eu acho que é isso, né? Acho que a altivez precede a queda, mais ou menos o texto assim, me foge a memória agora, né? E altivez de espírito, e altivez do espírito se abate, está lá no texto. Bota para mim aí, por favor, Sócrates, Provérbios 16, 18. Ó, soberba precede a ruína e altivez de espírito a queda, tá vendo? Então seja humilde, irmãos. A glória para tudo que você faz, para tudo que você é, tem que ser de Deus. Eu conquistei, eu estudei, eu ganho dinheiro com as minhas forças. Onde está Deus sendo glorificado nisso? Tiago, lá a partir do verso 4, a partir do capítulo 4, do verso 13, ele vai fazer uma observação muito interessante, né? A nossa jactância está lá. Amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, 2 anos, né? Negociaremos, teremos lucros. Não devia dizer assim. Devia dizer o quê? Se o Senhor quiser, estaremos vivos, faremos isso ou aquilo. E ainda faz a pergunta, o que é a vossa vida? É como vapor que dá e logo passa, desvanece. Você viu quando você está fazendo arroz? Aí tampa a panela e sobe aquele vapor. É exatamente essa comparação que o autor faz. Sobe ali, daqui a pouco acabou. Assim a vida passa depressa, irmãos. Então ela tem que ser aproveitada em conformidade, em consonância com a palavra de Deus, em observância completa aquilo que ele requer de nós. Para que o nome dele em tudo que eu faça, diga e penso, seja glorificado, exaltado. E com certeza, os lucros serão quem? Para quem? Para você e para mim. Então, quando eu faço isso, eu sou bobo, eu sou tolo, irmãos. Se é um Deus que eu me relaciono, eu tenho certeza que todas as benesses eu desfrutarei, ainda que embaixo de algumas do que? Provações e lutas. A gente sabe isso, lê o livro de Jó, a gente vai aprender sobre isso. Mas eu sei que ele está no controle, ele não perde o controle da situação e da história da vida. Então eu devo depositar a minha vida nas mãos dele, para que o retorno lá no final, eu sei o final, ele me aponta o final, será glorioso. E enquanto eu andar aqui debaixo de sujeição, né, da sua vontade, será para glorificar o nome dele e o fazer conhecido. É isso que Salomão deveria fazer. Estava fazendo? Até estava, né? O mundo ia a Salomão para ver a sua sabedoria, levava ouro, tesouro cada vez mais enriquecido, né? Próspero o reino de Israel. O mundo estava olhando para Salomão, mas daí deixou o orgulho abater. Além das mulheres aqui, né, a gente vê também lá no finalzinho o orgulho. Então, as mulheres que ele desposou, o autor vai trazer para aí, eram todas aquelas nações lá que eram, o autor traz até para a gente aqui do texto de 1 Reis 11, 3, né? Está aqui, ó. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, a esta se apegou Salomão pelo amor. Aí ele fala, tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Esse homem era tão sábio que a gente fala também lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 32, que Salomão escreveu o quê? Quantidade. 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Tudo que era provérbios e cânticos, o homem conhecia até de planta, irmãos. Você vai ver esse contexto que eu falei para você para ler em casa sobre o Salomão, vocês vão ver. Ele diz, quando a rainha de Sabá foi ter com ele, não havia pergunta demasiadamente, o texto fala, demasiadamente difícil para que fosse respondido. Ele sabia sobre tudo, até sobre plantas. Respondia tudo que ela tinha, levou todos os questionamentos e ele respondia. E no final ela ainda fala assim para ele, eu ouvi falar da sua sabedoria, mas não me contaram a metade. Não me contaram a metade. Mas aí a gente vê, dado o orgulho desse homem, a sua queda e a sua ruína. E Deus falou,
quando ele começou a se comprometer com as mulheres, a negligenciar os ensinamentos do Senhor, Deus falou para ele que rasgaria o trono da sua mão. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos. Mas deixou ainda ele com vida, né? Isso se daria na sua sucessão após ele. Pois não. Ele escreveu Provérbios e escreveu Cântaros, né, e falou sobre todas essas coisas que é abominável a presença de Deus, né? Sim. Mas ele mesmo praticou essas coisas. Quando isso ocorreu? Quando que ocorreu isso? Como é que foi essa porque veja bem, ele era um sábio. Sim. É o maior sábio do mundo. E foi cair nessa esparrela, por exemplo, né? Digamos assim. Uhum. Por quê? Quando isso aconteceu? Então, estou falando do irmão. Aonde começa a acontecer? Começa a acontecer à medida que ele começa a negligenciar a leitura que é feita para ele diariamente. Não dá ouvido mais aquilo que Deuteronômio capítulo 17 disse aí. Tinha que ter uma cópia da lei. Uma cópia da lei para ser lido por ele. Desculpe, irmãos. Não ser lido para ele colocar em prática e ter ciência daquilo que Deus o instruía. E ele começa a negligenciar isso. A altivez do coração do homem, dado a natureza pecaminosa, essa altivez ele deixou tomar conta e negligenciar. Então, como eu começo a negligenciar a palavra de Deus, o Espírito Santo que fala comigo, eu vou dar lugar a alguém. Porque o corpo do homem não fica vazio. Se eu não passo a ouvir a Deus, eu vou ouvir outra pessoa. E quem é essa pessoa? A voz do meu opositor. E eu começo o quê? A ser soprado no meu ouvido, essa altivez. Eu sou o Salomão. Eu sou o Senhor de toda a terra. Eu sou o homem mais sábio do Oriente. Eu sou o homem mais rico. Olha aí. Ele poderia fazer isso? Poderia. E fez isso? Não falou, mas na sua atitude a gente vê que ele fez. Então se dá ao momento que ele começa a negligenciar essa leitura que é feita diariamente para ele e não devolver a glória para Deus. Ele trazia tudo para si agora. E começa, por isso que o prazer a ele aqui era maior que ter prazer em ouvir a lei de Deus. O homem tinha 1000 mulheres e começou a fazer o quê? As vontades delas. E o texto fala que ele as amou. De que forma fazer a vontade delas? São mulheres que eram inclinadas a deuses estranhos. A gente vê aqui, né? Todos esses deuses que estão aqui, Astarote, né? Que é a deusa lá do sexo, Micon, um outro deus Micon. Então a gente crê que ele começou a construir esses templos para ela, dado em troca do prazer, até satisfazer a vontade delas. Já viu uma mulher aborrecida, irmão? Coisa que ele tinha que cumprir, né? Sim. No caso, seria a aliança que Deus havia falado. Isso. Aqui em Deuteronômio 17. Isso. Que nós acabamos de ler. Isso mesmo. Porque subiu a ele a cabeça como rei. E, na verdade, Deus nunca teve um rei, queria rei, né? Não queria, não era vontade de Deus, mas Deus ia permitir, segundo o Deuteronômio capítulo 17. Já tinha dito. Porque os reis daquela época era escolhido por Deus. Obrigado. Era Deus que escolhia o rei, né? E era diferente dos reis que havia. Porque os reis que havia naquela época, eles tinham poder, ele era bom, ele que mandava em tudo. No caso aqui, o rei era destinado por Deus. É isso mesmo, só melhorar um pouquinho o que o irmão está dizendo. Na vontade de Deus não era ter um rei, a gente sabe disso, né? Mas ele disse que teria, mas é verdade, ele escolheria. Tá? Mas pela vontade de Deus não, seria a teocracia, Deus seria o rei. Tanto é que vem em 1 Samuel, que quando Samuel vai se queixar lá que o povo pediu o rei, o que ele fala? Deixa e atende o pedido do povo. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando quem? A mim. Mas aí, irmão, está certo que Deus que institui. Pode falar. Pois aí ele começou a negligenciar. No caso aí, ele começou, quando fala que em cavalos, que não podia ter cavalos, né? E ele foi o maior negociador de cavalo com o Egito. Começou por aí, o maior negociador de cavalo. Começou a fazer com o Egito. Depois ele começou a ter muitas mulheres. Isso. Essas mulheres vinham através de políticas, acordos, negócios. Aumentar a riqueza. Por isso chegaram e falaram, o seguinte, tem uma filha muito bonita aqui e tal,
Né? O que você acha? Que eu dou ela para você e você me cede aí um saco de feijão e milho que eu estou precisando. Era essa a negociata que eles faziam. O senhor falou, não, tá feito o negócio. Manda para cá a menina, porque fica na minha mulher, e era príncipe, era a mulher dele, eles casavam. Sim, né? sim. Eles casavam. E então ficou minha mulher e eu. Deixa eu pegar o teu gancho aqui, que o meu irmão está falando, é um ponto importante. Porque esses acordos de casamento que Salomão fazia, não só o outro reino era beneficiado, mas ele também, porque ele tinha acesso ao outro reino, dado o quê? O grau de, quê? De intimidade que tinha com a filha do príncipe. Então ele tinha acesso àquele reino também. Por isso que o reino dele começa a engrandecer e todo mundo respeitar. Por isso que a gente vê que não tinha guerra com esse homem, até a desobediência. Isso aí é um ponto importante ser observado. Então, a queda desse homem se dá, a gente sabe que ele não era um homem perfeito. Perfeito só teve um homem. Só teve um. Esse não era um homem perfeito. Era um homem poderoso, era um homem visto. Quem, humanamente olhando Salomão, poderia dizer que ele era o homem perfeito. Era o tal, né? Tinha beleza, tinha riqueza, tinha sabedoria, tinha poder. Tinha tudo que um homem hoje deseja. Não é isso? Mas só não tinha uma coisa. Começou a tirar de lado, que é a presença de Deus na vida dele para orientar em tudo que ele deveria fazer. Começa a negligenciar isso. É isso que a queda dele começa. Então, eu separei uns textos bem interessantes. Josué, como vai assumir depois de Moisés, o que Deus instrui a ele? Josué 1,8. Vocês lembram do texto, né? Bota para a gente aí, por favor, irmãos. Josué 1,8. Olha as instruções que Deus sempre dá àqueles que vão ter responsabilidades grandes. Olha o que diz aí. Não, Josué 1,8. Eu quero pegar de Josué. Não cesse de falar do livro desta lei. Olha lá, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, olha isso. Você quer ser feliz? Você quer prosperidade na sua vida, que a abundância de Deus é sobre você? Olha ali. Salomão conhecia isso aí, irmãos. E foi advertido por Deus. É isso que se dá a queda dele. Começa a negligenciar. Porque altivez subiu o meu coração e eu sou o rei. Eu sou o mais rico, o mais poderoso. Eu sou o mais sábio. Não preciso de ficar ouvindo tudo o seu dia. Eu sei disso tudo aí. Com certeza deve ter feito isso. Eu sei disso tudo. Tá, você sabe, mas não coloca em prática, né? Eu acho que o sacerdote deveria também exortá-lo. Não sei se o exortou, o texto não fala. Mas foi advertido por Moisés, pelo seu pai, pelo Senhor, foi. Falta de aviso não foi. Falta de negligência mesmo, que ele começou a negligenciar, se dá essa queda desse homem tão sábio. Então, cuidado com a sabedoria que você arroga para si. O texto, se não me engano, de Colossenses, fala que todos os tesouros de sabedoria estão escondidos em Cristo. É Ele, é nele que eu devo buscar. Fora dele não tem sabedoria. A sabedoria humana é a sabedoria louca, segundo o apóstolo Paulo, quando vai escrever isso lá na carta de 1 Coríntios. A sabedoria humana. Então, cuidado com a sabedoria que eu busco. Ela tem que ser do alto, né? Como disse, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Descendo do alto do Pai das luzes. Olha lá. E quem quer sabedoria, fala quem? Fala Tiago também, 1,5. Peça quem? A Deus, sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, irmãos. Então, se você quer ser um homem sábio, tal qual Salomão, né? Cheio de sabedoria, pede a Deus. Ele tem um prazer em dar a você. Mas dá como? Através da busca que você tem da sua pessoa. Onde? Na oração e na leitura da sua palavra. Nessa comunhão estreita que você vai passar a ter com Ele. E às vezes eu não tenho. Dá trabalho? Dá dedicação? Dá. Mas vale a pena? Muito vale a pena. Demais. Nós não sabemos o quanto. Por isso, às vezes, negligenciamos, porque queremos tudo para ontem, para hoje. O que está separado lá para os remidos, na eternidade, apóstolo Paulo fala que nenhum olho ouviu, né? Nem boca se ouviu. Aquilo que está separado, olha lá. Não tem palavra para descrever. A gente viu a suntuosidade relatada aqui no texto de Salomão, conto domingo passado, sobre todo o brilho, né? Que atraía todo mundo, a riqueza. Não pode nem ser comparado com o que está lá esperando por nós. Não pode ser comparado. Então, se eu quero aquelas coisas que lá estão, eu devo me sujeitar ao dono dela. Quem é o dono dela? É o Senhor. Para que quando eu for chamado, eu estar nas suas mansões lá como seu súdito, desfrutando o quê? Do seu reino. O resto é mundo, irmão, vai passar. Mas aquilo não, é eterno. Aquilo foi pago com sangue precioso, preço impagável.
Não dá para medir, mas alguém, por amor tão constante, né, por amor tão profundo, amor de tal maneira, né, se sacrificou para que eu obtivesse aquelas coisas que são prometidas, que lá estão. Quando eu negligencio, eu faço nem Salomão, irmão. Sou louco, tolo, eu sei dessas coisas todas e estou jogando fora. Eu acho melhor os prazeres aqui do mundo, né? O gozo que eu tenho, desfrutar das belezas. É aquilo que Lucas capítulo 12, né, quando Jesus fala sobre aquele homem que muito rico, né, que produziu em abundância, quebrou o seu celeiro, construiu os novos, alimentou, deixou farto, falou, agora alma, come, bebe, folga, né? Tem em depósito muitos bens, para muitos dias. E Jesus fala que aquele homem ouve uma voz, louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? Quer dizer, eu preocupei com as glórias desse mundo, com os prazeres que lá tinham, né? Desfrutei com abundância, mas o maior e o melhor me prometido negligenciei. E agora? A vida passa, que eu falei para os irmãos, e passa depressa. Salomão morreu com 59 anos. Morreu novo, irmãos. Mais novo que eu. Então, quando eu sou negligência, e tendo essa queda, eu sou louco. Aí a última pergunta aqui, que o meu tempo já está estourando, a gente vai caminhando para o final aqui, as mulheres que a gente viu, e as consequências que ele sofreu, já estou falando para os irmãos, sobre a sua queda. E o autor lá no final da lição vai elencar 3, né? Aqui ele bota 2, para ele, para o autor aqui, foi o B e o C, né? Eu creio que foi ao contrário, né? O B foi primeiro, o C veio depois, porque negligenciou, atende ao pecado. E aí a gente vai partir lá, porque Deus começa a suscitar inimigos contra Salomão. A gente vê aqui, o autor fala sobre isso, o nome das pessoas que aqui estão, né? Deus suscita lá homens que no governo de Davi foram despojados, fugiram, e depois souberam que Davi e Joabe, aquele grande exército, era morto, e volta, agora Deus suscita no coração dele para voltar a Jerusalém e começar a fazer guerra contra Salomão. E aqui está o declínio dele. Não ouviu a voz de Deus e começam as guerras, vão começar as guerras. O autor está bem na revista aí para os irmãos verem. E também, o orgulho que eu falo para os irmãos, ele é acentuado aonde? Onde que se dá, a gente vê? Quem era Jeroboão? A revista vai falar sobre ele aqui, rapidinho. Quem era Jeroboão? Moisés sabe, quem fala Jeroboão? Isso. É filho de um oficial do exército de Salomão, né, que tinha um cargo importante, né? E a Bíblia fala que ele é um homem trabalhador e laborioso. Laborioso quer dizer aquele que se esmera o trabalho, que trabalha duro, né? E Salomão viu aquele homem trabalhando, a inveja já começou no coração dele. Um homem que resolvia, trabalhava duro, mas dava conta do recado. E depois do seu trabalho lá saindo, o texto fala que Jeroboão encontra com um profeta chamado Aías. O profeta já sabia, né, da queda, o que Salomão estava fazendo, erguendo deuses para suas mulheres, a tal ponto até de participar de alguns cultos desses deuses erigidos para suas mulheres lá. Etéias, hebreias, sidônias, amonitas, moabitas. Então, Salomão participava aí de vez em quando com as mulheres lá para dar uma força às mulheres. E a gente não sabe o que acontecia naqueles cultos. E é repreendido pelo profeta Aías, né? E Aías vai, encontra com Jeroboão depois da sua labuta, numa capa nova, pega essa capa, rasga em 12 pedaços e faz uma profecia, dizendo que eu te dou 10 pedaços dessa capa. Deus está rasgando o reino da mão de Salomão. Você vai ficar com 10 tribos e Deus vai preservar uma. A Benjamim não aparece aí, a gente não vê que é uma tribo menor, mas ela vai acompanhar Judá, porque a gente pode falar assim, 10 tribos ficaram aqui e uma ali, cadê a outra? Que Benjamim, a tendência dessa é acompanhar Judá. Então, Judá ia ficar com Salomão, que dá continuidade aonde vinha quem? A promessa. A gente sabe, ia sair de Judá, né? Então, Deus está preservando a sua promessa aqui. Então, Jeroboão vai assumir o reinado. Quando Salomão tem ciência de que Aías profetizou para ele, e era o quê? Alguém poderia ter uma ascensão no reino, procurou matá-lo. E ele foge para o Egito. Ele vai fugir.
E depois ele volta, depois da morte de Salomão, ele vai voltar, né? E realmente assume lá 10 tribos, né? E aqui, domingo que vem, vai começar a separação dos reinos. Vocês vão ver agora que Israel não é mais o quê? Um país, como se fosse assim, o Brasil aqui dividido lá, que você estudar lá atrás, né? Tratado de Tordesilhas, né? Capitanias, e a gente vê aqui separado. Então, Israel agora vai passar a ser reino do norte e reino do sul. Israel vai para o reino do norte e Judá para o reino do sul. E agora vão estabelecer reinos aqui. Começa aqui a derrocada. Então, Jeroboão é um dos que vai pegar o reino aqui do norte. E também foi advertido, foi instruído por Aías, como é que deveria se portar. Agora você vê os homens, irmão, o que o poder faz, né? Sobe a cabeça, parece que a coisa degringola, né? E alguém diz aquele ditado, né? Quer conhecer um homem, dê poder a ele. Foi a mesma coisa que Salomão passou, ele passou. Aías o exorta e dá orientação de que forma ele deveria se portar no reino quando assumisse. Mas ele faz tudo ao contrário, né? Eu sei que teve influência lá da sua mãe, acho que é Naamá, que ela servia a Deus dos Sidônios. Então, com certeza, deveria levar Jeroboão como pequeno para os cultos. E ele aprendeu aquelas coisas lá. Mas, ao invés de dar ouvido a que Aías está falando para ele, não, ele vai às práticas da mãe, leva Israel para uma derrocada. Mas isso aí é assunto para a próxima lição. Então, a gente viu aqui no final da lição sobre essa derrocada de Salomão. Então, vamos terminar aqui na conclusão. Vou pegar a revista, tem 3 pontos bem interessantes que eu quero passar rapidamente. A conclusão diz assim, ó, quando não somos fiéis ao Senhor, há repercussão. É verdade, irmãos. Não é que Deus é mau, quer castigar você. Não, Deus quer corrigir e disciplina o seu filho que ama. Isso está no texto bíblico, a gente sabe disso, né? A gente vai ver isso em Apocalipse, a gente vai ver isso lá no livro de Hebreus. Deus não é mau, Deus repreende, igual você tem um filho e ele está teimando em fazer as peraltices dele, você fala para não fazer, daqui a pouco você tem que usar da correção. Deus é amor, mas faz com amor. Deus também faz. Então, ele está dizendo aqui, há repercussão na vida dos que estão ao nosso derredor. Familiares é verdade. Familiares, às vezes, né, sofrem consequência pelas nossas más posições tomadas. E sofrem mesmo. Que traz desonra ao nome do próprio Deus. A gente vai ver isso em Rehoboão, né? A repercussão que aconteceu, dado, né, a negligência, quantidade de mulher que o homem tinha. Será que ele tinha tempo para dar educação aos seus filhos debaixo da palavra de Deus? Ele próprio estava sendo negligente, como é que ia ensinar os próprios filhos? Então, Rehoboão é um deles que vai se desencaminhar aí também, né? Salomão caiu por causa dos casamentos errados. É verdade, está aqui o autor e a gente concorda com ele, né? Aí a gente trazendo para os nossos dias, né? O autor está daqui. Se o casal não tem união espiritual com o Senhor, todos os relacionamentos familiares são comprometidos. Verdade, irmãos. Como é que é a vida do casal? Quantas pessoas é composta? Quem sabe? Quantas? Isso, 3. Ué, mas não é casal, não são 2? É, marido, a mulher, Deus, Cristo lá. Ele é a direção, para poder dar orientação a ambos. Quando a gente negligencia isso, vai por água abaixo. Então, o autor está trazendo aqui com muita sabedoria, né? Se hoje o casal não tem união espiritual com o Senhor, seus relacionamentos familiares são comprometidos. Quem não se submete a Jesus como Senhor, dificilmente criará filhos, né, na administração no ensino do Senhor. A gente sabe disso. O apóstolo Paulo, quando aconselha a pessoa para casar, né, que ele até aconselha, quem está solteiro não casa, porque quem casar, né, quem não casar faz bem. Não é isso que ele fala? Ele fala, quem não casa faz melhor, mas se casar, não peca. Porque quem não pode se conter, case. Ele está orientando. Porque o solteiro, vai até falar por que ele está falando isso, porque o solteiro cuida melhor das coisas de Deus. Não é que é contra o casamento, não. Ele está dizendo aqui que o solteiro cuida melhor. Mas quem não pode se conter, case. Contanto, lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 39, contanto que seja quem? No Senhor. Então, deve procurar alguém sob orientação de Deus, né? Com um perfil delineado de Jesus Cristo. Ah, mas é difícil. Mas pelo menos parecido, irmão. A gente deve encontrar. A gente nunca... É o conselho que eu recebi. Nunca você ande com pessoas piores que você. Ou igual a você, ou melhor. Mas esse perfil eu só posso encontrar debaixo de oração em consonância com a palavra de Deus. Aquela ou aquele que eu devo escolher para ter um casamento feliz. O que o Salomão não fez. Então, a gente vê isso e vê até em Tiago 4:13, que eu falei já para vocês. E o terceiro é, Salomão começou o seu reinado com as melhores perspectivas. É verdade? É, sim.
O nome de Deus seria engrandecido através de tudo que ele estava fazendo. A glória de Deus deveria ser estabelecida em Israel. O mundo deveria olhar para Israel, conhecer o Deus de Israel, mas estava conhecendo Salomão, ao invés de Deus. Esse é o grande erro do homem. Um dos grandes erros do homem. Foi escolhido por Deus para reinar e capacitado por ele, para a grande tarefa. Sua fama, por causa do nome do Senhor, atingiu todas as nações ao redor dele, mas ele falhou, não terminou a corrida. Foi uma grande tragédia. Esse é o que eu falei para os irmãos do orgulho, Ele começou a ficar orgulhoso e até matar seus opositores. O apóstolo Paulo, quando escreve, acho que é Gálatas 6,19, é o que alguém tem que se gloriar, 6,14, que alguém tem que se gloriar, glorie-se aonde? Quem sabe esse versículo? Se alguém tem que se gloriar, glorie-se na cruz de Cristo. Se eu quero me gloriar de tudo aquilo que eu venho fazendo e eu sinto que Deus está me colocando de uma forma a ser importante para a vida dos meus irmãos, a glória sempre, sempre deve ser dele. O autor colocou o texto aí que eu passei por cima, na Gálatas 6,7, Deus não se deixa escarnecer, todo homem que semear, ele ceifará. E Isaías 42, que é no verso 8 também, Deus não divide a sua glória com ninguém. A minha glória não darei ao outro, nem o meu louvor a ídolos e imagens. Está lá, Deus nunca vai dividir a glória dele, nem comigo. Ele vai glorificar o nome dele através da minha pessoa, mas não vai dividir comigo. A glória, sempre que alguém, ou o diabo, às vezes, trabalhar com isso, para me colocar para cima, dizendo que eu sou tal, eu apareço, não. É para a glória dele, é para o nome dele, que tudo seja exaltado. E eu sinto que quando isso acontece, eu estou em consonância com a sua vontade, fazendo tudo para o louvor da sua glória. Me dá socorro que acabou a minha voz, está acabando o meu tempo. Dentro daquilo que eu acabei de falar para os irmãos aqui sobre a vida de Salomão, há uma pergunta que eu vou terminar aqui, que eu já vi discutido dentro das tarefas. Salomão, afinal, morreu, Se arrependeu? Não se arrependeu? Foi para o céu? Não foi para o céu? Esse é o grande questionamento que se faz ainda. A gente tem provas bíblicas que sim, que ele foi salvo, Quando escreve Eclesiastes, terminando o livro que ele escreveu na sua velhice, a gente vê isso, O fim de tudo, 12, 13 e 14 de Eclesiastes. O fim de todas as coisas é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque é dever de todo o homem. Bota o 14 para mim, por favor. Eclesiastes 12, 14. Ele já vai completar bonito. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, temer a Deus, guardar seu mandamento, é o dever de todo homem. E nos alerta que um dia haverá um juízo. Haverá um julgamento. De que lado você vai estar? O grande juiz vai sentar para julgar. Então, alerte com isso, tá? Tem alguma pergunta que os irmãos podem fazer? Eu já atrapalhei o tempo ali, falei que a lição era breve, mas a voz voltou aqui um pouquinho, posso dar um bizu aqui para os irmãos, se eu souber. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, continue orando por nós, para que em tudo o nome dele continue sendo glorificado, e que eu possa ser cada vez mais restabelecido para ser usado para a glória do nome dele, útil para os irmãos e no seu reino. Vamos orar? Amado Deus, eterno, soberano Pai, exaltado.